Está gravando? Pode começar. Ah, não, eu que apresento. Eu sou dona do canal, não é verdade? Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Olá, leitoras e leitores, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert e esse aqui é o canal Batalhas Literárias. E para a gente entrar hoje no segundo episódio de Batalhas Literárias, eu trouxe a Maria, que é uma amiga minha. A gente tem uma página no Instagram que também fala de literatura, mas é mais discussão, não é tanta resenha e tudo mais. E eu confesso que eu estava com muita saudade de falar, de trazer esse quadro Batalhas Literárias, porque eu acho que é uma discussão muito válida e é uma discussão que a Maria e eu a gente adora fazer. A gente adora falar sobre livros e discutir e tentar botar os nossos pontos para falar, tipo, não, esse é melhor, não, mas esse é melhor por causa disso. Então, convidada mais perfeita impossível para isso, né? Pode se apresentar para o público. Meu nome é Maria, eu tenho 22 anos, a gente tem a página no Instagram, que é o Enredar, a gente também tem um canal no YouTube agora, então aí, né, se tu quiser ir lá se inscrever, assistir os nossos vídeos que tem menos cortes. Eu sou acadêmica de Direito, estou na 8ª fase do curso de Direito, gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, tanto que tem uma estante aqui atrás de mim que prova isso. E sempre gostei muito assim de conversar sobre livros. Antes de ler alguma coisa, eu sempre pergunto para as minhas amigas se alguém já leu, para me falar se eu devo, se eu não devo, por que eu não devo. Confesso que quando me dizem que eu não devo ler o livro, eu quero mais ler do que quando me falam que eu devo ler. E eu acho que eu e a Isadora, a gente tem uma dinâmica que funciona muito bem por isso. Porque a gente gosta muito de ler os livros e depois apontar os defeitos, o que a gente não gostou no livro, muito mais do que a gente gostou. E a gente tem um gosto bem parecido, então funciona muito bem quando a gente conversa, apesar de que eu acho que esse vídeo não vai ser tanto uma batalha, porque a gente acha a mesma coisa dos dois. A gente concorda em muitos pontos. E eu só também queria comentar que eu e a Maria, a gente se conheceu na escola, lá em Rio do Sul, no COC, que ainda era Energia, não era nem COC. E a gente se conheceu, tipo, ela estava no terceirão, eu estava no primeiro ano do ensino. Na verdade, não, você estava no segundo e eu estava no nono, né? Segundo ano do ensino médio, eu estava no nono ano. E aí a gente se conheceu e viramos amiga. E aí ela foi no meu aniversário de 15 anos e hoje ela namora com o meu primo. Então a gente é amiga, prima e irmã de ordem ainda, porque a gente faz parte da família de Jó. Então a gente é tudo, a gente tá aqui, todo dia a gente se fala e tudo isso. Já que é verdade, eu falo mais com a Isadora do que eu falo com a minha mãe. Acontece, eu também falo mais contigo do que eu falo com a minha mãe. Desculpa, mãe. Mas, então, hoje para o episódio do Batalhas, a gente trouxe de novo essa discussão de quem é o melhor detetive, né? E a gente trouxe dois que a gente é tipo assim, ó, sabe? Que é o Sherlock Holmes e o Hercule Poirot. E a gente é, tipo, apaixonada pelo Arthur Conan Doyle, assim, a gente é muito fã de Sherlock Holmes. E eu sou muito fã de Agatha Christie. E então a gente vai fazer essa discussão. Ela vai falar de Sherlock Holmes e eu vou falar do Hercule Poirot, tá? E a gente escolheu dois livros bem seletivos. Tu pode mostrar aí, porque eu não tenho, infelizmente? A gente escolheu os dois livros que foram os primeiros livros de cada. É a primeira vez que cada detetive aparece. Então, O Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, e O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. Eu nunca tinha lido a Agatha Christie, foi a primeira vez que eu li a Agatha Christie. A Isadora quase me matou quando eu contei pra ela que eu nunca tinha lido a Agatha Christie, mas foi por falta de ir atrás dos livros mesmo, porque já tinha ouvido muito falar da Agatha Christie e já deveria ter lido em algum momento da minha vida. Eu vou começar contando sobre O Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. É o livro inaugural da série Sherlock Holmes. E, assim, se você nunca leu Sherlock Holmes, então você não sabe, mas quem narra os livros não é o Sherlock, é o Watson. O Watson, que é o companheiro, amigo dele, quem tá junto com ele, sempre documentando as histórias. Então, o ponto de vista do livro é do Watson, do Holmes. Do Holmes, do Watson. O ponto de vista do livro é do Watson. E começa com o Watson voltando da guerra. Ele lutou, ele foi servir como médico na guerra.
ele sofreu um ferimento e não conseguiu ficar lá, e aí ele volta para Londres com uma pensão do governo, que ele tá lá fazendo nada, gastando o dinheiro dele. E uma hora ele pensa, putz, se eu gastar todo o meu dinheiro, daqui a pouco eu não vou mais ter dinheiro para morar em algum lugar. Daí ele conversa com um amigo dele que lutava na guerra também, e ele fala assim, olha, eu tô procurando alguém para dividir um apartamento. Daí ele fala assim, olha, eu conheço uma pessoa para dividir um apartamento. Só que ele é um cara meio estranho, assim, não posso garantir que vai dar certo a divisão do apartamento de vocês. Ele disse, não, quero conhecer. Daí ele vai no hospital, no departamento de venenos do hospital, e lá ele conhece o Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes de cara já chega para ele assim, bom dia, então, você lutou na guerra, né? Só que ele não tinha nem falado nada. E ele já sabia, assim, nossa, eu tô na guerra tal, não sei o quê. E ele fica pensando assim, putz, que cara maluco. Daí eles conversam, chegam no acordo de dividir um apartamento. E no outro dia eles se combinam, vão lá e efetivamente se mudam e começam a morar juntos. E o Watson, ele percebe que o Sherlock Holmes é um cara maluco, fora de série, que ele tem interesses assim que todo mundo acha uma coisa assim esquisita, mas tá tudo certo. Ele faz uns experimentos com o cachorro dele, ele fica meio assustado com as coisas que ele faz com o cachorro. Mas ele tá ali convivendo com o Sherlock Holmes e ele realmente não consegue entender o cara, porque o cara é muito inteligente. E aí o mistério desse livro, do Sherlock Holmes, acontece quando os dois agentes da Scotland Yard, que eu anotei o nome, porque eu nunca sei falar o nome dele certo, que é o Lestrade e o Gregson, chegam lá para o Sherlock Holmes para pedir ajuda, porque tem um caso que aconteceu que eles realmente não têm ideia de o que pode ter acontecido, como resolver, porque foi uma coisa muito absurda. Que eles, então, é uma casa onde eles chegam que tem um homem morto, tem várias manchas de sangue na casa, só que o cara não tem nenhum ferimento. E eles partem dessa premissa. Aí, no desenrolar da história, o Sherlock e o Watson vai junto, e aí eles vão para descobrir o que aconteceu nessa casa. Agora, então, vamos falar sobre o misterioso caso Styles. Esse livro foi publicado em 1920 pela primeira vez, então ele é um livro um pouquinho mais assim antigo, então a gente já tem outra vivência, né? Ao contrário da série Sherlock, né? Ou dos filmes e séries que são baseados nos livros do Sherlock Holmes, principalmente Sherlock, que é com o Benedict Cumberbatch, que é o meu favorito. Não fala que é o Robert Downey Jr., porque não é. Óbvio que é o Robert Downey Jr. Não é! Mas, enfim, ele é um pouquinho mais antigo e não tem adaptações recentes, a não ser o Assassinato no Expresso Oriente. Uhum. Então, os filmes que tem são antigos, são filmes de época. Essa história se passa quando o Poirot, ele tá basicamente refugiado da Grande Guerra, e ele tá se escondendo, tipo, basicamente ele se esconde na Inglaterra, perto da Emily Inglethorpe. Eu também sempre preciso pegar o nome. Da Emily Inglethorpe, e ela ajuda ele a recriar essa nova vida dele. E nessa história também tem o Jack e o Arthur Hastings. E esse é um dos únicos livros da Agatha, tipo, os primeiros geralmente eram assim, que é narrado em primeira pessoa pelo Hastings, como se fosse tipo o Watson do Sherlock. E os outros geralmente são em terceira pessoa, tipo Assassinato do Expresso Oriente é em terceira pessoa e foca no Poirot, o Hastings não tá na história. Então, é mais focado nisso. E essa mulher, a Emily, ela é assassinada. Então, o Poirot, ele tenta fazer, tipo, toda uma investigação para descobrir o que aconteceu. Então, a gente é apresentado a ele logo nesse abalo emocional que ele tá, porque ele tem essa conexão com a Emily, que é a pessoa que ajudou ele a, tipo, renascer nessa nova vida como refugiado belga da Grande Guerra. Pontos positivos e negativos de Sherlock. Bom, eu acho a narrativa do Sherlock, não sei se tu vai concordar comigo nisso, mas eu acho a narrativa do Arthur Conan Doyle mais fluida do que a narrativa da Agatha Christie. Eu me peguei arrastada para ler algumas horas o misterioso caso de Styles. Assim, eu queria ler porque eu queria saber o que ia acontecer. Mas o Arthur Conan Doyle, até porque é um livro menor, né?
É um livro com menos páginas, então é um livro que tu lê mais rápido, mas eu achei a leitura mais fluida, assim, eu não conseguia acabar um capítulo que eu precisava ler o outro, e eu não senti tanto isso no livro da Agatha Christie. E para mim, o maior ponto, assim, esse é o ponto mais positivo que eu vejo, assim, porque para mim os dois livros são muito equivalentes. Eu acho que são dois livros que têm detetives diferentes, então tem maneiras diferentes de investigar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a leitura do Sherlock é mais fluida, só que eu acho o livro da Agatha muito mais interessante para tipo um leitor, porque no livro da Agatha ela vai construindo os fatos de uma maneira em que tu consegue investigar junto. Tu começa assim, eu acho que foi tal coisa, eu acho que foi tal coisa, não sei o quê. E no livro do Arthur, é que o Sherlock ele é tão fora de série que ele não explica o que está acontecendo. Então, quando tu só descobre o que aconteceu efetivamente nas últimas 5 páginas do livro, que é quando explica a resolução do caso. Você não consegue assim, eu acho que foi tal coisa. Até porque se tu chutar alguma coisa no livro do Arthur Conan Doyle, tu provavelmente vai errar muito feio. Muito feio. Porque não tem como tu prever o final. E no livro da Agatha, não. Tu consegue construir junto com o personagem. Normalmente tu entende errado, mas tu ainda entende alguma coisa, sabe? Isso para mim é o maior ponto positivo de O Misterioso Caso de Styles, que não tem nem que comparar com o Estudo em Vermelho. Eu concordo contigo, mas eu discordo na parte da... tu falou que tu não, às vezes tu não sentia, tipo, eu preciso chegar no próximo capítulo logo para ler o que acontece no da Agatha. Eu sou extremamente o contrário. Porque eu tenho esse negócio de, a partir do momento que a Agatha deixa a primeira migalha, eu tenho vontade de pegar as outras, porque isso é uma coisa que, na minha opinião, o livro da Agatha vence, né? O Poirot vence, porque realmente ele faz essa construção, tu consegue seguir o raciocínio lógico dele, enquanto no livro do Sherlock, tu simplesmente, tipo, é jogado no teu colo o que acontece no final, e tu se surpreende e gosta muito. Eu adoro esse negócio do Sherlock, eu acho que é um dos únicos livros que eu gosto desse estilo de leitura, porque geralmente eu gosto da construção, uma vez que eu também sou escritora e que eu faço parte desse romance policial, mistério e tudo mais. Então, eu gosto da construção, mas é um dos únicos livros que eu gosto que me joguem no colo e eu fico tipo, meu Deus, que coisa improvável e que aconteceu, sabe? Porque o Sherlock, ele é um gênio incompreendido, basicamente. Então, ele tem muito conhecimento de muita coisa. Só que, às vezes, eu sinto como se ele fosse meio, tipo, onipresente demais, sabe? Como se ele soubesse sempre de tudo. Enquanto no Poirot, não. Ele admite que, às vezes, ele não sabe algumas coisas, mas ele consegue construir um pensamento para te levar lá e tu realmente descobrir o que aconteceu. Então, eu prefiro isso no da Agatha, e eu tenho muita vontade de continuar lendo por conta das migalhas, justamente porque tu consegue fazer essa construção junto, e não, tipo, tu fica assim, eu tô um passo a menos de descobrir. E eu tenho Isadora, tenho esse negócio de tentar descobrir o final antes da história me contar. Então, tipo assim, eu tenho um caderno de leitura que é uma bagunça, assim, é uma bagunça. E aí eu sempre anoto ali, tipo, tal coisa aconteceu, tal pessoa é suspeito, tal não sei o quê, para eu tentar descobrir antes do que realmente o final, assim, né, do livro me contar. Mas eu discordo de ti nessa parte de, tipo, ter vontade de ler os próximos muito rápido. Eu acho que, às vezes, eu tenho até mais vontade de continuar lendo o da Agatha do que o do Arthur Conan Doyle, por conta disso. Não por narratividade, não por história, porque eu adoro os livros do Sherlock, mas no sentido de, tipo, realmente descobrir o que aconteceu por conta das migalhas. Eu tenho muito mais vontade de ler o da Agatha, assim, continuar lendo, consumindo que nem uma louca. E aí a gente chega na nossa pergunta central, né? Que daí a gente vai começar a discutir mais a fundo. Quem é o melhor detetive? E quem são os melhores subdetetives? Ou seja, a gente vai discutir sobre o Sherlock e o Poirot, e a gente vai discutir sobre o Watson e o Hastings. A gente não precisa discutir sobre o Watson e o Hastings. O Watson é bem melhor. Porque o Hastings é terrível, gente. Para, que no meu livro da Agatha eu tenho que tentar defender, mas eu não vou conseguir. Não, mas assim,
em defesa do Hastings, o Hastings ele é muito mais envolvido na história do que o... Porque, assim, o Watson e o Sherlock, eles chegam lá assim, então, aconteceu tal coisa e a gente precisa descobrir o que aconteceu. E o Hastings não, o Hastings está na casa no momento em que a mulher morre. E ele já estava na casa envolvido, ele já estava assim, meio apaixonado por uma das mulheres que moram na casa. Ele pediu a outra que não era nem que ele estava apaixonado em casamento, a mulher negou. Então, assim, sabe? Ele tá envolvido ali na história. É difícil ele não. Ele fez o Hastings, ele faz um julgamento que qualquer pessoa, qualquer uma de nós, se tivesse dentro da história também, tomaria o partido de defender o seu amigo que estava ali. Tipo assim, não, não foi o meu amigo, foi tal pessoa. E eu tenho certeza que foi tal pessoa porque não foi meu amigo. Então, o Watson, ele é muito mais... Ele não está envolvido na história. Então, quando ele narra, basicamente a narrativa do Watson é focada em quão maravilhoso e incrível o Sherlock é, em como ninguém consegue funcionar que nem o Sherlock Holmes. E já o Hastings, ele narra a história, né? É mais, tipo, o Watson, ele fala mais sobre o Sherlock, sobre a dedução lógica do Sherlock, enquanto o Hastings fala mais sobre o crime em si. E, tipo, é focado em duas partes diferentes. Eu prefiro o Watson falando sobre o Sherlock, justamente porque, tipo, tinha toda essa coisa contra ele, por ele ser um sociopata, altamente funcional, mas ele ainda consegue se apegar ao Sherlock e ele fala, tipo, cara, não existe detetive melhor do que o Sherlock. O Sherlock é muito foda. Enquanto o Hastings fica, tipo, às vezes ele fica até com o pé atrás em relação ao Poirot, sabe? Ele fica, tipo, tá, mas tu Só que tava lá também. eu acho que a Agatha, ela foi muito inteligente em construir o Hastings. Porque se o Hastings não tivesse na história, assim, ó, eu vou ser bem sincero. Eu suspeitei da pessoa que no final cometeu o crime nas primeiras 5 páginas do livro. Só que aí o Hastings ficava falando, não, mas não foi tal pessoa porque aconteceu isso, isso e isso. Não, mas aconteceu isso, isso e isso. E por causa do Hastings, eu achava que eu tava louca. Eu me disse assim, não, mas eu devo estar maluca, porque não faz sentido ser. Porque ela não ia entregar nas primeiras 5 páginas do livro quem era o assassino. Então, eu ficava pensando assim, não, mas o Hastings deve ter um ponto. Então, o Hastings, ele é muito bom, porque ele te instiga, tipo, não, mas olha só, tu não estás vendo essa parte aqui. Claro, né? Ele enxerga as coisas errado, né? Ele é meio seletivo com as coisas que o Poirot fala para ele. Daí o Poirot fala uma coisa, ele entende outra, ele explica outra e você acha que ele tá certo. Mas... É que o Hastings, eu gosto muito, não dele em si, mas eu gosto muito dessa jogada da Agatha justamente porque ela colocou uma pessoa mundana ali no meio, que não entende muito sobre o assunto, tipo, entende, mas não é aquela coisa, tipo, como se fosse o Poirot explicando. Então, às vezes, ele tem uma dedução que uma pessoa normal vendo o caso teria. Então, às vezes, ele te manda para outro lado completamente diferente e tu fica ali, tipo, não, mas volta, pelo amor de Jesus, sabe? E ele é como se fosse realmente uma pessoa, tipo, sabe quando tem uma notícia e o repórter fala uma coisa e o que aconteceu foi outra, e aí tu recebe a informação de um jeito errado e por aí vai? É exatamente isso. Ele é como se fosse um repórter contando a visão dele da história, sendo que, tipo, enquanto o Watson conta o fato já narrado, né? Tipo, ele conta assim, terminou o caso, agora eu vou escrever sobre o caso. O Hastings, não, ele fala em tempo real o que está acontecendo, e às vezes isso pode te confundir e te levar para um lado completamente diferente. Eu gosto. Eu gosto desse tipo de narrativa porque trata muito de perspectiva pessoal, assim. Mas ainda assim eu gosto muito mais do Watson relatando o tipo como que o Sherlock chegou no final com aquela dedução e tudo mais. E então sobre Watson e Hastings a gente já tem um vencedor, que é o Watson, e eu não discordo nem um pouquinho. Mas eu gosto muito do Hastings, assim, eu acho que ele traz um contraponto muito interessante para a história. É que da narrativa, eu acho que o Watson agrega muito mais para ti como leitor lendo e entendendo a história do que o Hastings. Mas é que a função do Hastings é te confundir. Então, ele cumpre a função dele. É uma questão de gosto pessoal. Eu gosto mais do Watson, mas o Hastings é ótimo. Eu tenho muito apego emocional às histórias do Sherlock, assim, muito apego emocional, porque apesar do primeiro livro de mistério de eu ter lido foi o da Agatha, eu ainda tenho muito apego ao Sherlock, porque eu acho incrível a construção de todos os personagens e a conexão que eles fazem uns com os outros, assim. Então eu acho muito massa. Até porque, tipo, eu cresci assistindo o filme do Sherlock, né?
o Robert Downey Jr. tá aí, que não foi o meu Sherlock favorito, mas o Benedict Cumberbatch, apaixonada, principalmente porque eles trouxeram a história do Sherlock para a atualidade, que é uma coisa que eu achei muito incrível. E por favor, produtoras, nenhuma delas está me assistindo. Produtoras, pelo amor de Jesus, trata de fazer uma série sobre os livros da Agatha. Que eu te pedi nada, sabe? Nenhum deles vai assistir nunca, mas não tem problema nenhum. Eu tô aqui pedindo de coração aberto. Agora, o ponto mais treta disso. Sherlock ou Poirot? Eu, pessoalmente, particular, assim, fonte única exclusivamente as vozes da minha cabeça. Prefiro o Sherlock Holmes, porque o cara é fora de série. O sonho da minha vida é ser igual ao Sherlock Holmes. Eu só queria ser o Sherlock Holmes, entendeu? Porque eu acho ele muito maravilhoso. Ele, ele é, ele é ele é a pessoa mais inteligente, assim. Claro, tem esse ponto que a Isadora falou, que é um ponto que eu concordo. Ele parece ser muito onipresente. É que parece muito fora de série uma pessoa saber tudo que ele sabe, tipo, sem estar lá no lugar. Parece, assim, uma coisa maluca. Então, eu gosto mais do Sherlock Holmes. Mas, eu entendo que se a gente trouxesse isso, assim, para a realidade, o melhor detetive seria o Poirot. Porque o Poirot tem a habilidade de se comunicar com as pessoas. E tu não consegue investigar um caso policial sem, tipo, conversar e tentar descobrir o que está acontecendo ao mesmo tempo que está falando com as pessoas, e quando tem testemunha, e indo lá no lugar, e aí ele precisa entrar na casa, precisa fazer as coisas na casa. Então, se a gente trouxesse para a realidade, com certeza o Poirot seria o melhor detetive do que o Sherlock Holmes, porque ele tem a capacidade de interagir com as pessoas, que é uma coisa que o Sherlock não tem, e que ele deixa muito claro no livro que ele é antissocial, ele tem essa característica que ele não gosta, ele é muito autocentrado, só que assim, o cara sabe tudo. Ele não precisa interagir com ninguém para resolver o caso, porque ele sabe tudo sem interagir com ninguém. Mas ao mesmo tempo, se tu fosse pensar assim, vamos investigar um caso na vida real. Aí o Poirot ia dar de 10 a 0 no Sherlock Holmes, porque o Sherlock Holmes ia nem sair de casa para investigar o caso, né? Então, tu fica do lado do... Olha, a minha religião ela não não adianta permite ficar que eu no não meio, tem fique que do lado escolher do um. Sherlock Holmes. Mas, eu, assim, literariamente falando, eu gosto mais do Sherlock. Eu gosto muito dessa... assim como você, o Arthur Conan Doyle é o único autor que pode fazer isso comigo, de tipo, me deixar sem saber nada o livro inteiro, nas últimas 5 páginas me contar tudo e eu vou achar o máximo. Porque se qualquer outro autor fizesse isso, eu ia estar xingando ele na internet. Mas, com o Arthur Conan Doyle, eu passo esse pano, porque eu acho que tá tudo certo, eu gosto da construção do personagem. Então, lendo, eu gosto mais do Sherlock. Mas, se fosse trazer para a vida real, com certeza o Poirot seria um melhor detetive do que Sherlock Holmes. Eu fico do lado do Poirot. Por mais que me doa falar isso, porque eu tenho uma lealdade ao Sherlock, assim, eu nunca achei que eu ia ter que fazer essa decisão antes da gente programar esse vídeo. Mas por que eu fico do lado do Poirot? Não é pela maneira de comunicação que ele tem com as pessoas. É pelo fato dele construir o modo pelo qual ele, tipo, descobre o que aconteceu. É unicamente por isso. Porque antes, eu vou ser muito sincera, antes de eu fazer o curso de perícia criminal, eu ficava do lado do Sherlock assim, ó, 100%. 100%. Até eu fazer o curso de perícia. Aí eu fiz e eu fiquei tipo, é impossível, impossível que ele saiba tanta coisa que ele sabe e tipo, que ele consiga resolver sem precisar de ajuda de ninguém. E, tipo, naquela época não tinha internet para pesquisar, por exemplo, então o acesso ao material dele ia ser muito mais difícil. E por isso eu fico do lado do Poirot, porque a construção dele do crime é muito mais interessante de ler do que, na minha opinião, né, do que o Sherlock, tipo, meio que deixando todo mundo no limbo até quando ele resolve, tipo, dar tudo que ele tem. Sendo que eu acho que o crime até poderia ter sido resolvido mais cedo na história do Sherlock, se ele tivesse apresentado os dados a outras pessoas que também pensassem e dessem perspectivas diferentes para ele. Coisa que o Poirot faz. Porque o Poirot, ele fala nas coisas e aí os outros começam a dar, tipo, faz tipo uma brainstorm, sabe? É aquela coisa, tipo, tá, então eu tenho isso, isso e isso. Daí o outro personagem, o Hastings, fala assim,
mas isso não pode ser porque tal coisa aconteceu. E ele, mas a gente tem que levar em consideração tal coisa. E aí as pessoas vão tentando, e isso até ajuda, facilita para o assassino tentar fugir de outras formas, o que acaba entregando eles. Então, eu gosto muito mais. Então, por isso, eu prefiro o Poirot. Mas é que se tu levar em consideração o conhecimento, o Sherlock, ele resolve os crimes. Só que ele tem, né, um ponto em comum, é que o conhecimento do Sherlock ele é em áreas limitadas. Então, o Sherlock ele resolve os crimes com base em pontos específicos. Tipo assim, a mancha que estava no carpete era disso porque eu fiz uma reação química, porque o conhecimento do Sherlock é químico, né? O Sherlock, ele é, basicamente, ele é um químico que faz várias reações e, é porque tal pessoa estava usando tabaco. Gente, isso eu acho o auge do auge. O dos tabacos. Não, porque a pessoa estava usando tabaco tal, que aí ele é de não sei onde, então ele só pode ser de tal lugar, porque isso e aquilo. Isso eu acho o auge, eu acho, assim, muito. Só que o Sherlock, ele jamais conseguiria resolver um crime que trouxesse evidências que são de fora da área dele. Enquanto o Poirot já conseguiria porque ele interage com outras pessoas. Então ele chegaria... Porque assim, eu amo Sherlock Holmes, sim, né? Me dói falar isso na internet, mas o Sherlock ele é extremamente arrogante. Ele não pede ajuda de ninguém, porque ele acha que ele sabe de tudo. Então, se chegasse num ponto onde ele não soubesse de alguma coisa, ele tentar aprender isso para poder resolver, ao invés de pedir ajuda para outra pessoa. Então, realmente, seria muito mais rápido se ele pedisse ajuda para outra pessoa e resolvesse o crime. Para mim, o ponto é que os dois deviam trabalhar juntos, ia ser perfeito, ninguém nunca mais ia cometer crimes no mundo, porque eles iam resolver tudo. Então, só que aí é onde eu te pergunto, até que ponto, porque eu penso, tipo assim, em narratividade e em vida real. Em vida real, a gente já matou que o Watson ia ser melhor. O Watson. O Poirot. O Poirot ia ser melhor. A gente já matou isso aí, já estamos resolvidos. Mas em narratividade, a gente gosta de se sentir burro. Isso é uma coisa, a gente já falou tantas vezes no canal do Enredar, e até aqui eu já até comentei, a gente ama se sentir burro nesses livros, que tu acha que é uma coisa fielmente, tu acredita piamente naquilo, e aí chega no final e o autor ou a autora já dá um tapa na cara e fala, sua trouxa, tava na frente da tua cara o tempo inteiro e tu não viu. A gente adora isso, adora isso. Mas isso é uma coisa independente do modo de como eles descobrem, tá? O Sherlock, ele pega casos e resoluções que são extremamente improváveis. Tipo, não é uma coisa comum de se acontecer. Porque se fosse uma coisa comum de acontecer, ele nem teria sido contratado em primeiro lugar, né? Então, assim, concordo contigo que ele tem muito conhecimento, mas ao mesmo tempo são em áreas limitadas, porque tem algum livro que ele acha que o Sol gira em torno da Terra. Eu acho isso o auge. É incrível, porque ele não sabe, tipo, ele não tem convívio nenhum, assim, com a sociedade. Então, ele foca realmente toda a atenção dele naqueles estudos que ele faz. Agora, eu prefiro o Poirot porque ele chega no final com uma dedução lógica e que é uma coisa que a gente pode trazer para o cotidiano, porque é uma coisa, tipo, provável, não provável, assim, mas é uma coisa que não é tão impossível de acontecer quanto a resolução do Sherlock, sabe? Às vezes o Sherlock, ele faz umas conexão e ele leva uma coisa tão longe que ninguém pensaria. Mas eu acho isso auge. Eu acho isso Eu acho interessantíssimo, eu acho bom. isso incrível. Eu acho isso incrível. Mas justamente por eu gostar dessa construção de uma coisa que o próprio leitor pode pensar que aconteceu, tipo, que o leitor se sente como um detetive junto, eu escolho o Poirot. Aí eu fico do lado do Poirot. Porque no lado do Sherlock, tu se sente, tipo, um inútil. Lendo, se tu fosse simplesmente um leitor ali, tipo, sabe? Então, eu acho que esse foi um episódio, assim, que a gente discordou de quem é o melhor detetive, ficou dividido. Mas daí depende, né? Porque em questão de sabedoria e de conhecimento, o Sherlock ganha de longe, e em questão de, tipo, detetive na vida real seria o Poirot. Tem isso. A gente É que concordou eu acho nesse... que, no fim, a gente já concordou que o que mais sabe, que mais conseguiria resolver, seria o Sherlock, e que o Poirot, na vida real, seria muito melhor. Só que aí a gente vai para uma questão de gosto literário, né?
Tipo, tu gosta dessa questão de construção, de ir resolvendo crime junto. E não é que eu não goste disso, mas é que eu realmente, assim, porque no livro da Agatha, que nem eu falei pra ti, não é assim, que eu esteja dizendo assim, nossa, eu sou uma grande detetive. Mas é porque aconteceu um crime e tem uma regra geral de quem é sempre o primeiro suspeito. Eu não vou falar isso, porque teoricamente estão falando, eu vou estar dando um spoiler do livro, então eu vou ficar aqui na minha. Sim, o primeiro suspeito, quando acontece um crime, é sempre determinada pessoa. Então, a primeira pessoa de quem eu suspeitei era essa pessoa, porque era lógico que era a pessoa que mais seria beneficiada do crime. E no livro do Sherlock, quando eu vou ler, porque eu já sabia que a Agatha construía assim, que não seria uma coisa assim, absurda. Eu já tinha lido sobre a Agatha, não tinha lido nenhum livro dela, mas já tinha lido sobre ela. E no livro do Sherlock, eu vou preparada assim, ó, para pensar da morte da bezerra do não sei o quê. Assim, ó, eu sei que se eu quiser resolver, eu vou precisar pensar numa coisa super absurda. Então, isso é o que eu gosto. Mas, de novo, né? É o meu gosto. Eu gosto disso, porque aí isso abre o meu leque para, tipo, meu Deus, tudo que eu possa pensar ao longo desse livro pode ser que tenha acontecido. E eu acho isso legal, mas é uma coisa minha, então, tipo, não vai. Então, vamos trazer um questionamento diferente. Se tu tivesse inserida no livro, acompanhando a investigação, quem que tu gostaria mais de acompanhar? O Sherlock ou o Poirot? Com certeza o Poirot, porque o Poirot ia me deixar saber o que tá acontecendo, né? Das coisas. Eu ia entender o que tá acontecendo. O Sherlock, eu ia ficar andando atrás dele assim, dependendo de quem ele fosse. Meu namorado provavelmente tá vendo esse vídeo. Amor, me desculpe se eu falar alguma coisa que for ofensiva, mas assim, se fosse o Benedict Cumberbatch ou o Robert Downey Jr., eu ia estar felicíssima andando atrás deles pra ver o que tá acontecendo, né? Porque, pelo amor de Deus. Desculpa, amor. Mas, com certeza, se eu tivesse inserida no contexto do livro, eu acho que eu gostaria mais de estar inserida no livro da Agatha, porque ele efetivamente deixa os personagens participarem da investigação com ele. Não é que nem o Watson ficando atrás dele igual uma mosca morta, não sabe o que está acontecendo, por que o Sherlock tá andando 3 vezes no negócio pra ver se tem pata de cavalo aqui, tipo. Exatamente. Mas é justamente isso. Então, tipo, eu acho que a divisão ficou, tipo, 40-60, mas eu acho que a gente não consegue entrar em um consenso 100%. Porque 60% Poirot no sentido de detetive na vida real e quem tu gostaria mais de acompanhar dentro do livro. E, e os 40% para o Sherlock, porque ele é aquele detetive que, tipo, ele simplesmente é genial na área que ele atua, sabe? E a gente adora uma pessoa que é genial na área que atua. Então, é isso, sabe? A gente, tipo, tem um cantor e esse cantor não sabe atuar, não sabe escrever, não sabe nada, mas ele canta bem pra cacete. A gente paga um pau fudido pro cara. Aí agora eu acho que detetive é a mesma coisa, sabe? Tipo, um cara que não tem conhecimento, por exemplo, sobre o sistema solar, mas ele é foda em química. A gente vai pagar um pau enorme para ele também. Então, acho que ficou essa divisão. Tu concorda? Tu discorda? Eu concordo. Assim, eu acho que. De novo, é que eu não posso falar que o Sherlock Holmes é o melhor, porque a minha religião não permite que eu fale que o Sherlock Holmes é o melhor. Mas eu concordo, absolutamente. Assim, se tivesse que escolher um deles para acompanhar, seria o Poirot, sem certeza. Com certeza, sem certeza. Sem certeza, porque eu não tenho certeza de nada, porque eu li esse livro, eu não sei o que está acontecendo. Não, com certeza seria o Poirot, mas com a ressalva de que eu queria, se eu pudesse escolher ser um dos dois, eu queria ser o Sherlock. Então, esse é o sim. Sim, não, daí eu concordo plenamente contigo. Se eu pudesse escolher ser um dos dois, seria o Sherlock de longe, porque, cara, ai, sabe? Todo mundo tem crush literário em quem, né? Todo mundo tem crush literário no Jason, Instrumentos Mortais, no Harry, que a Maria infelizmente não gosta muito, no Edward ou no Jacob. Eu tenho crush em quem? No Sherlock. Eu não posso falar quem é meu crush literário, porque eu passo vergonha na internet. É o Drácula? É óbvio que é o Edward Cullen, amiga. Não, tem o Drácula. Não, mas é que o Drácula, ele é narrado feio. Aí eu não posso... É que eu amo ele por ser o Drácula, mas eu não posso gostar dele pessoa porque ele é feio. Mas não é como se o Sherlock fosse muito lindo, né? Na narrativa do livro. Não, mas eu imagino ele como sendo Robert Downey Jr. na minha cabeça.
Vou te falar que eu tive um crush no Benedict Cumberbatch, tá? De Sherlock. Ah, mas ele é. Não, ele é Mara. E em Doutor Estrange já é Mara, então tá tudo certo. Aquele cabelo pra trás, assim. Ah, a gente tá Inclusive. fugindo do tema, tudo pau. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu acho o auge do auge que o Sherlock Holmes ele é interpretado pelos meus dois. Porque o Sherlock Holmes é meu detetive favorito. E ele é interpretado pelos meus dois Vingadores favoritos, que são o Homem de Ferro e o Doutor Estranho. Acho isso muito legal. É muito bom mesmo. O Sherlock é bom nesse nível. Enquanto o Poirot é aquele senhor mesmo que tu, tipo, tem como vô, sabe? Ele é ótimo. Não, a narração do Poirot é perfeita, né? Assim, ele é um belga baixinho, meio manco, não sei o quê. Daí tu fica pensando assim, meu Deus. Aí tu pensa naquela pessoa meio tipo... Ui, sabe aquela pessoa que reclama quando anda? Que vai andando e fica... Ai, minha perna. Ai, minhas costas. Essa é a visão que eu tenho dele. É sobre isso. É sobre isso. Mas eu acho que é isso, então. Ficamos com o Watson e com 60% Poirot e 40% Sherlock. Coitado do Hastings, ficou esquecido na história. Não, né? E vamos só assim fazer última categoria. Que essa é pra. Quero chocar o seu canal. E se tu tivesse que escolher entre a Agatha e o Arthur? Mas daí ferra comigo. Não. Assim, a gente vai acabar o vídeo. Ai, não, não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou ficar na minha toca. Tu escolhe aí, tu faz a tua opinião, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí a gente volta outro dia. Eu também não escolheria um dos dois. Eu escolheria uma maneira, assim, eu gosto mais da maneira em que o Arthur escreve, porque eu acho ele mais objetivo. Eu acho a Agatha um pouco mais prolixa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho a história da Agatha muito mais realista do que a do Arthur. Então, já temos um ponto para cada um. E aí, se eu tiver que desempatar, citando... Por lealdade, tu vai escolher esse ponto por lealdade. A filósofa contemporânea Manu Gavassi, por uma questão de sororidade, eu escolho a Agatha Christie. Eu sou a suíça, aqui. Eu sou a neutra, eu não consigo. Eu não me preparei para esse tipo de argumento. A vida é assim. Mas então a gente tem o nosso veredito aí. Se vocês já leram esses livros, se vocês conhecem o Hercule Poirot e o Sherlock Holmes, contem aqui embaixo quem vocês preferem e o porquê vocês preferem um ou outro. Se vocês não leram ainda, recomendamos que leiam, porque são muito bons, muito mesmo. São clássicos do mistério, né, do romance policial, a pessoa não pode morrer sem ler um desses livros. E é isso. Assista o nosso canal no Enredar, vai seguir a página lá no Instagram, que é bem acessível, é bem fácil de assistir lá no Instagram, tá? Pelo amor de Jesus. São vídeos de até 15 minutos, então é fácil, a gente fala de vários temas. E a gente tá mais pela Discord do que pelas resenhas mesmo, porque a gente já tem vídeo de Papo Calhamaço, onde a gente traz coisas ruins sobre os livros e adaptações. A gente fala adaptações que deram certo, adaptações que deram errado, livros que todos gostam e nós odiamos, então vai lá assistir para ver uma Discord na internet, que a gente gosta de criar uma leve Discord. A gente fala muito sobre, precisamos falar sobre o Kevin também, se vocês quiserem falar sobre... Se alguém gosta, assista, porque vocês vão adorar. Inclusive, foi o primeiro vídeo e único que a gente fez e que teve que ser dividido em 2 partes, porque não cabia. De tanto que a gente falou, de tanto que a gente gosta. Daí um é sem spoilers e um é só spoilers. Então, vão lá assistir também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá e assistirem. O vídeo do Precisamos Falar sobre o Kevin sai ainda essa semana no canal do Enredar, porque eu vou fazer uma edição com bem menos cortes. A edição do YouTube é com bem menos cortes do que do Instagram, tá? Então, se tu gostar de um vídeo mais completo, com meme, com treta, com a gente rindo e se esbaqueando, lá é o lugar. Se quer ver uma coisa mais resumida, vai para o Instagram, daí é por vocês mesmo, tá? A gente fica por aqui hoje, a gente se vê de novo na terça-feira que vem. Um grande beijo. Tchau.